Carl Jung não era um pastor. Não era teólogo, nem pregador, nem líder espiritual. Era psiquiatra, um cientista da alma humana, um estudioso das profundezas da psique. Mas ao longo de toda a sua jornada, ele chegou a uma conclusão que atravessa tempo, cultura e religião. A imagem de Deus está inscrita na alma humana. Para Jung, Deus não era apenas uma crença. Era uma realidade viva no inconsciente. Não algo fora, mas algo dentro. Algo que se manifesta nos símbolos, nos sonhos, na consciência e até nas crises. Algo que nos chama à verdade e, se for ignorado, nos consome em silêncio. Em um tempo em que a ciência tentava eliminar tudo que cheirasse à espiritualidade, Jung teve a coragem de afirmar: Deus é uma das ideias mais poderosas que já habitaram a mente humana e, como tal, age com força real sobre a vida de uma pessoa. O que ele queria dizer com isso? Que o divino não está distante, está presente, ativo, interno, não limitado por doutrinas, mas acessível por experiências profundas da alma. E que encontrar Deus é, antes de tudo, lembrar-se de quem você é. Jung chamava isso de individuação, o processo de tornar-se quem se é na essência. E, segundo ele, esse processo só é possível quando você se conecta com o self, o centro da alma, o ponto mais profundo da psique. E esse self, dizia Jung, é a centelha divina em nós. É o ponto onde o humano e o eterno se encontram. Por isso, para ele, não bastava estudar o comportamento, era preciso entender a alma, porque é nela que Deus se manifesta, ou se cala. E quando se cala, o vazio toma conta, a ansiedade aumenta, a identidade se perde. Jung dizia que o maior sofrimento do século XXI seria a perda de sentido. E hoje, olhe ao redor. Milhões se distraem, mas não se conhecem. Milhares produzem, mas não se conectam. Corpos ativos, mas almas adormecidas. É por isso que, para Jung, a cura profunda começa com uma pergunta: qual é a imagem de Deus que vive em você? Porque todos nós temos uma, mesmo que inconsciente, mesmo que deformada por traumas, medos ou doutrinas rígidas. Para alguns, Deus é julgamento, para outros é silêncio, para outros ainda é ausência. Mas Jung descobriu algo radical. Quando a imagem interior de Deus está distorcida, toda a vida emocional se desequilibra. Mas quando essa imagem é restaurada, a alma floresce. E essa restauração não vem de fora, não vem de sermões decorados nem de regras impostas. Ela acontece no silêncio, no confronto interno, na busca honesta. E muitas vezes na dor. Foi Jung quem escreveu: a experiência religiosa mais autêntica geralmente começa quando tudo o que era certeza se desfaz. É no colapso que a alma começa a escutar. É na escuridão que a luz interior começa a se manifestar. Por isso ele via o inconsciente como algo sagrado, não apenas como um depósito de memórias reprimidas, mas como um templo vivo, onde símbolos, arquétipos e imagens do divino se expressam para quem tem olhos para ver. E você? Já parou para se perguntar qual voz tem guiado sua vida? Será que você anda tentando controlar tudo com a mente racional e, ao fazer isso, se afastou do ponto mais profundo de orientação? O Deus que habita dentro de você? Para Jung, reconectar-se com essa presença interior era um ato de coragem espiritual, porque não é confortável, não é imediato, não é garantido, mas é real e muda tudo. Quando você acessa esse Deus interno, algo muda na sua postura. Você começa a agir menos por medo e mais por verdade, menos por comparação e mais por missão, menos por obrigação e mais por sentido. Você começa a perceber que há algo maior te guiando por dentro, uma força que não precisa gritar, porque sussurra com autoridade, uma direção que não força, mas atrai com propósito. E é nesse ponto que muita gente acorda pela primeira vez, porque finalmente entende que Deus nunca esteve distante, sempre esteve ali, dentro, esperando ser ouvido. E se você está, até aqui, lendo essas palavras com o coração um pouco mais aberto, talvez isso não seja coincidência. Talvez seja Deus sussurrando de novo.
Eu estou aqui, eu sempre estive. Agora que você silenciou o mundo, você consegue me ouvir? Se essa mensagem está despertando algo dentro de você, comenta aqui embaixo. Eu estou ouvindo. Pode parecer simples, mas é uma declaração. É o início de uma nova conversa entre você e a parte mais verdadeira de você mesmo. Carl Jung observava que, mesmo nas culturas mais distantes e antigas, havia sempre uma figura central. Um símbolo, uma energia, um guia espiritual. Ele chamou esse centro de Self, mas o Self não é o eu superficial que se apresenta ao mundo. Não é o ego nem a imagem que você mostra nas redes sociais. É algo mais profundo, mais antigo, mais sábio. É o centro da alma, a bússola silenciosa, a voz que insiste mesmo quando tudo parece ruir. Para Jung, o Self é a representação de Deus dentro de nós. Não uma ideia que aprendemos, mas uma presença que existe desde sempre. Está nos sonhos que nos acordam com um recado. Está na intuição que nos impede de cometer erros. Está nas coincidências que parecem roteiros divinos. Está na inquietação que sentimos quando estamos vivendo uma vida que não é nossa. Enquanto o ego quer manter o controle, o Self nos convida à rendição. Enquanto o ego busca a aprovação, o Self nos chama à autenticidade. Enquanto o ego constrói muros, o Self derruba defesas, para que a verdade se revele. Jung dizia: o Self é como uma centelha de Deus no centro da psique. Ele não impõe, não grita, ele chama. Ignorar esse chamado tem um preço. É o vazio existencial. É o cansaço sem motivo. É a vida aparentemente bem-sucedida, mas que parece sempre faltar alguma coisa. Muitas vezes, a doença, a crise, a perda ou o colapso emocional não são inimigos. São chamadas do Self, para que a alma volte ao centro. É Deus dizendo: você se perdeu de si mesmo. Agora é hora de voltar. Mas voltar exige coragem, porque o Self não é confortável, ele confronta, ele pede silêncio. Ele questiona padrões que o ego chama de vida boa, mas que, na verdade, são apenas armadilhas disfarçadas. A jornada em direção ao Self é, segundo Jung, o verdadeiro caminho espiritual. É onde o ego se curva, onde a máscara cai, onde nasce uma nova identidade, não baseada no mundo externo, mas no propósito eterno. E talvez você esteja vivendo esse processo agora. Talvez esteja sentindo que a vida antiga não serve mais, que certos ambientes te sufocam, que certos sonhos já não te movem, e que existe algo maior tentando emergir, mas você ainda não sabe o que é. Isso é o Self despertando. É o Deus interno dizendo: chegou a hora. Jung afirmava que, quando essa centelha divina começa a agir, ela desorganiza primeiro. É para depois reorganizar. Ela retira as muletas, abala certezas, desinstala crenças, não para destruir você, mas para revelar quem você é sem os filtros do medo. E o que emerge depois é poder puro, é clareza, é propósito, é leveza. Sem fuga, é amor sem carência, é paz que não depende das circunstâncias e mais, é a capacidade de escutar Deus com o coração, e não apenas com os ouvidos. Afinal, como Jung dizia, a experiência de Deus acontece quando o ego se cala. Por isso, ele via os sonhos como orações reversas, mensagens que não sobem da terra para o céu, mas que descem da alma para a consciência. E as sincronicidades, aquelas coincidências carregadas de sentido, como os bilhetes que o Self nos envia quando estamos prontos para escutar. Talvez você esteja vivendo isso, encontrando pessoas certas no momento exato, sendo confrontado por situações que te obrigam a crescer, sendo puxado para fora do raso, mesmo sem querer. Tudo isso é obra do Self, tudo isso é Deus por dentro, organizando sua travessia. Mas o ego resiste. Ele quer manter tudo previsível, confortável, sob controle. Ele vai tentar convencer você de que isso é loucura, que melhor não mexer com isso, que talvez seja só cansaço, mas você sabe. No fundo, você sabe. Existe algo se movendo aí dentro. Existe algo te chamando para um novo ciclo. E esse chamado não vem do mundo, vem do centro. Se você sente isso, escreva com sinceridade.
Eu estou ouvindo. Essa frase não é só um comentário. É um voto de presença. É a confirmação de que você está escutando o Self, escutando Deus e aceitando a jornada de volta para casa, para dentro. Porque no fim, o Self não quer te transformar em alguém diferente. Ele quer te devolver para quem você sempre foi, antes das máscaras, das feridas e das mentiras. Essa centelha está acesa. Agora, cabe a você manter o fogo vivo. Poucos têm coragem de falar sobre isso, mas Jung não evitava o tema. O sofrimento faz parte do processo de encontrar Deus. Não o sofrimento que destrói, mas aquele que desmonta o ego, silencia o orgulho e revela o que realmente está em nós. Carl Jung passou anos ouvindo pessoas que tinham tudo, mas se sentiam vazias. Pessoas que sorriam por fora, mas carregavam um grito preso por dentro. Homens poderosos com medo de dormir. Mulheres fortes que, em silêncio, choravam por não saber quem eram de verdade. Ele entendeu que o sofrimento não era um erro a ser consertado. Era um portal, uma rachadura por onde o Self, o centro da alma, tentava se manifestar. A cura só vem quando encaramos a dor de frente, dizia ele. Tudo aquilo que não enfrentamos dentro de nós voltará como destino. E é nesse ponto que surge a pergunta: se Deus está dentro de mim, por que às vezes ele se cala? Jung respondia com lucidez: porque o silêncio de Deus é o início da escuta da alma. É quando tudo desaba que as máscaras caem. É quando as certezas se desfazem que nasce a busca verdadeira. Não por fórmulas, não por respostas rápidas, mas por sentido. É fácil falar de fé quando tudo vai bem. Mas é no caos que ela é provada. E mais do que isso, é no caos que ela deixa de ser conceito e vira carne, vira escolha, vira voz interior. Jung via o mal como parte da totalidade humana. Não como algo fora de nós, mas algo que existe dentro, esperando consciência. A sombra, como ele chamava, é feita de tudo aquilo que negamos, reprimimos ou fingimos não ver. E ignorar essa sombra não nos torna mais santos, apenas mais frágeis. O mal que não é integrado vira projeção. Vemos nos outros o que recusamos enxergar em nós. Julgamos o mundo, para não precisar olhar o espelho. E aqui entra um dos maiores ensinamentos de Jung. Você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando consciente a escuridão. Isso não significa abraçar o mal. Significa reconhecer sua existência e não permitir que ele nos controle pelas sombras. Significa entender que o bem e o mal habitam a alma humana e que a presença de Deus é o que nos ensina a escolher. Por isso, quando Deus parece calado, talvez ele esteja apenas nos dando espaço para crescer, espaço para decidir, espaço para escutar. Talvez o silêncio que você sente não seja ausência, mas espera. Deus espera você soltar o controle, espera você descer do orgulho, espera você parar de fugir da dor e perguntar: o que isso está tentando me ensinar? Foi Jung quem disse: o encontro com o Self geralmente acontece na forma de um colapso, porque só quando o ego se quebra é que a alma pode começar a respirar. Quantas vezes você já se sentiu assim? No escuro, sem resposta, orando, mas não ouvindo, agindo, mas sem direção, vivendo, mas sem sentido. E quantas vezes nesse silêncio algo começou a mudar, uma percepção nova, uma força inesperada, um tipo de fé que não veio dos livros, mas do abismo. Esse é o tipo de espiritualidade que Jung respeitava. A fé que nasce no deserto. A fé que cresce na crise. A fé que ouve a voz de Deus mesmo quando ela não parece estar falando, porque às vezes Deus fala na pausa, na demora, no erro, no que termina, no que quebra, no que você não entende agora, mas que um dia vai olhar para trás e perceber: ali Deus me ensinou mais do que em 1000 palavras. O sofrimento é um chamado, mas só quem escuta desperta. Só quem atravessa, transforma. Só quem se rende, renasce. E se você está passando por esse vale, se sente que Deus está distante,
Se o que antes fazia sentido agora parece cinza, talvez você esteja mais perto de Deus do que nunca. Porque é ali, no fim de você mesmo, que ele se revela de forma nova. Não como o Deus que resolve tudo por fora, mas como o Deus que restaura tudo por dentro. E se isso faz sentido para você, agora, escreva aqui nos comentários: eu estou ouvindo. Porque essa frase, nesse momento, é mais que um gesto, é uma rendição, é um sim ao processo. É a decisão de não fugir mais, de permitir que até o sofrimento se torne sagrado. Quando você começa a escutar Deus dentro de si, algo muda. Não de fora para dentro, mas de dentro para fora. O mundo continua barulhento, caótico, corrido, mas você passa a andar em paz, porque agora há uma presença viva dentro de você. Carl Jung chamava esse estado de integração. É quando o ego assombra o inconsciente e o self deixam de guerrear e começam a trabalhar juntos. É quando a alma para de fugir, o ego para de mentir e o self começa a guiar com clareza. Jung dizia: o objetivo da vida não é a perfeição, é a totalidade. Ser completo é ser humano com todas as suas partes reconciliadas. Ai, Deus é o processo que transforma essa reconciliação em sentido. Em outras palavras, o propósito não é virar santo, é virar inteiro, é viver com verdade, é andar com consciência, é existir com coerência entre o que você crê, sente, diz e faz. Esse é o verdadeiro milagre, viver guiado por uma voz que não se cala mais. Quando essa conexão acontece, não significa que a vida se torna fácil, mas se torna alinhada. Você não corre mais para provar algo. Você não aceita qualquer caminho. Você não se vende por elogio, status ou dinheiro. Você vive com direção. Jung acreditava que essa direção é Deus agindo em nós. E quanto mais você caminha com o self, mais você encontra sentido até nas tarefas mais simples. As escolhas ganham nitidez, os relacionamentos ganham propósito e até o silêncio ganha profundidade. Mas essa paz não aparece de repente. Ela é construída dia após dia, decisão após decisão. Por isso, Jung falava sobre a importância da atenção plena à vida interior. Ele dizia que, se você não vigia sua alma, o mundo toma o controle. Você acaba reagindo a tudo, tentando agradar todos, sendo arrastado por expectativas alheias. Mas quando Deus está vivo em você, você deixa de ser refém. Você passa a ser presença, presença firme, serena, intencional. E aqui está um ponto importante. Quando isso acontece, você se torna uma resposta. Você para de buscar tanto o que fazer e passa a ser quem é. E isso muda tudo ao seu redor. Jung dizia que uma pessoa verdadeiramente integrada transforma o ambiente só de estar nele. Porque ela vibra paz. Ela carrega profundidade. Ela fala menos e diz mais. E é nesse ponto da jornada que Deus não está mais apenas como uma crença, mas como uma expressão. Você se torna parte do movimento do divino no mundo. Com suas palavras, suas escolhas, sua maneira de ouvir, seu modo de amar, de servir, de construir. Isso é fé viva. É por isso que Jung via a individuação, esse processo de se tornar inteiro, como um caminho espiritual, psicológico e prático, não separado da vida, mas refletido nela, no trabalho, na família, na missão, no silêncio, porque uma alma que encontrou Deus não precisa provar. Ela revela. Revela equilíbrio num mundo confuso, revela presença num mundo distraído, revela coerência num mundo de máscaras. E o mais bonito, essa alma gera cura. Ela inspira, ela aponta caminho, ela vive de um jeito que outros reconhecem. Tem algo diferente ali, e esse algo é Deus. Talvez, sem perceber, você esteja se tornando essa pessoa. Não porque você sabe tudo, mas porque você está ouvindo. Não porque é perfeito, mas porque decidiu andar com o self. Decidiu deixar que Deus vivesse em você. Não como ideia, mas como propósito. E se tudo o que conversamos até aqui acendeu algo em você, então finalize este ciclo com a certeza de que essa jornada é real. Ela começa no caos, atravessa o silêncio, encara a sombra.
mas termina com luz, com inteireza, com paz. A paz de quem não precisa mais buscar lá fora, porque encontrou, dentro, a presença que faltava. E se isso te tocou de verdade, deixa aqui nos comentários. Eu estou ouvindo. Porque essa frase, simples mas viva, é um símbolo. É a afirmação de que, mesmo com medo, com dúvidas, com quedas, você escolheu escutar a voz mais profunda, a voz que te chama pelo nome, a voz que não acusa, acolhe, a voz que não exige, desperta, a voz que não impõe, guia, a voz de Deus, dentro de você.